Olá, glórias a Deus, sejam bem-vindos, aleluia. Mais uma vez eu quero expressar a minha alegria de estar aqui com você, embora ainda por um pouco de tempo separados fisicamente, mas no coração, na alma, no espírito, juntos e mais juntos do que nunca, porque estamos no mesmo propósito. Isso é muito importante, sendo protagonistas nesse tempo, matando um leão a cada dia, porque o inimigo que traz a dúvida se levanta, as notícias que inquietam soam todos os dias, são liberadas todos os dias, e você está aí sendo desafiado, mas está firme no Senhor, firme na palavra do Senhor, firme nas promessas do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, porque estamos juntos e vamos começar, estamos na verdade já começando mais uma semana, e eu declaro que será uma semana abençoada, uma semana marcada pela vitória, uma semana marcada pela presença, pela intervenção sobrenatural do Senhor na tua vida. Esta é minha palavra. Mais do que nunca, querido, eu tomo posse daquela palavra que o Senhor liberou lá através de Jeremias. Jeremias, que profeta maravilhoso, que livro, que profecia maravilhosa. Todos os conteúdos do livro do profeta Jeremias, que chegando ao capítulo 29, no versículo número 11, e eu quero particularizar para você no começo desta palavra agora, dizendo, quando o Senhor fala, eu sei, e eu tenho uma versão que diz, somente eu sei, somente eu sei os planos que tenho a seu respeito. São planos de bem e não de mal. São planos de vida e não de morte, para te dar um futuro e uma esperança. Permaneça firme, querido, independente das lutas, independente dos desafios, permaneça firme na palavra do Senhor. Não arrede o pé. Não se mova nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça firme, porque as promessas do Senhor estão vigentes sobre você. Essa semana ainda vivemos uma experiência fantástica, eu me alegrei muito, celebrei muito diante do Senhor. Uma das pessoas da nossa comunidade, uma das famílias, estava aí enfrentando uma dificuldade própria, que é natural desse tempo, desses dias, uma dificuldade de ordem financeira, ligado até a uma questão talvez até de justiça. Não quero entrar no mérito agora. E tomei conhecimento, e o que eu fiz? Fiz o que eu faço. Orei. Falei, Senhor, quero me colocar como pastor, quero me colocar como teu filho, quero me colocar como intercessor diante do teu trono, por essa situação, por esta família, por esta pessoa. E eu sei, por experiência, eu sei pela minha caminhada contigo, que há portas que o Senhor fecha, e quando fecha é porque o Senhor tem propósito. Então fecha, quando é fechada pelo Senhor é bênção. E há portas que o Senhor permite que sejam fechadas também para nos aproximar mais do Senhor, para nos refinar. E há portas que são abertas, porque são abertas pelo Senhor, são bênçãos também. Nós só queremos as portas abertas, nós não queremos, nem pensamos, nem falamos de portas que se fecham, portas que são fechadas como bênçãos do Senhor. Nós aprendemos, é nosso legado, né? É nosso legado. A igreja desse tempo é uma igreja que aprendeu a pedir que as portas sejam sempre abertas. Quando as coisas não estão fluindo do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente desenha, parece que alguma coisa não está certa. E aí nos entristecemos, e aí choramos, e aí esperneamos, e aí alguns chegam até a murmurar. Outros chegam a duvidar. Mas esquecemos que a palavra do Senhor é Deus soberano e permanece sobre nós. E aí, 2 dias depois, não chegou nem ao 3º dia, mas 2 dias depois já tivemos uma notícia tremenda, fantástica. Então a questão toda foi resolvida, e eu dei muitas glórias a Deus. Então, querido, fica nesta palavra, nesta abertura, nesse tempo inicial desta reflexão, desse nosso encontro virtual mais uma vez. Fica com esta
os teus olhos voltados para o céu, fica com o teu coração voltado para o Senhor, confiando nele, sabendo que Ele é Senhor absoluto sobre tempo e circunstâncias. Ele é Senhor da história. A minha história, a sua história estão sendo escritas por Ele. Eu poderia dizer para você de uma forma bem profética, ela já foi escrita, mas eu prefiro pensar aqui no dia a dia, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. O pão nosso de cada dia. Ou seja, Deus tem um projeto diário para mim e para você. O pão nosso de cada dia, ou seja, a minha provisão, o meu sustento, o meu amparo, o meu abrigo de hoje. Me dá hoje. De amanhã? Amanhã. Então fica com essa palavra neste início. Eu quero dizer a você algo importante. Tivemos aí 3 dias atrás, né, sexta-feira, uma palavra do governo do estado, através das suas secretarias e tudo mais, algumas notificações de que a partir de hoje estaria liberado parcialmente, ainda com muitas restrições, encontros religiosos, cultos religiosos e algumas outras áreas da atividade humana, seja comercial ou não, sendo liberado de forma restritiva ainda. E eu passei um comunicado para você que eu prefiro ainda, como nós tínhamos combinado, voltarmos no primeiro domingo de maio, se nada mudar. Porque essas mudanças, querido, que nós por vezes ouvimos, que inquieta o coração de alguns, porque alguns já de imediato, então vamos voltar, não sei o quê. Não, vamos voltar não. Eu prefiro esperar. Para mim não é que seja mais cômodo, mas é mais tranquilo. É mais tranquilo esperar para ver os acontecimentos do que já sair dando pulos e fazendo alguma coisa em cima de um decreto. Porque esse decreto pode mudar em 5 minutos, pode mudar da noite para o dia, e é mais trabalhoso ter que ficar voltando atrás. Então é preferível planejar. Bom, caminhando tudo bem, primeiro domingo de maio juntos. Amém? E tem uma festa, uma celebração nos esperando já no começo de maio. Eu quero assim, sinto no coração assim, oro a Deus, tenho uma responsabilidade. Eu sei que alguns só pensam no encontro em si, só pensam no fato de, a minha igreja está aberta, a minha igreja não sei o quê, ou então a igreja do meu amigo abriu, a minha igreja do não sei quem abriu, eu vi lá na... Querido, nós aqui, eu não preciso ficar repetindo isso toda vez, mas às vezes se faz necessário. Obrigado por você que escreveu, quando eu liberei o comunicado, você que escreveu, apoiando, compreendendo, caminhando junto, porque esse é o nosso tempo, querido. Nós temos ferramentas para estarmos juntos no propósito, sem necessariamente estarmos correndo atrás de decretos e não para, fica em pé, fica sentado. Não, estamos caminhando. Nossa comunidade, graças a Deus, está funcionando. Nossas famílias estão sendo abençoadas e supridas na palavra, no cuidado da palavra. As promessas do Senhor estão sendo relembradas dia a dia. Eu não preciso, como alguns, de fazer 3, 4 lives por semana. Tem uma outra estratégia. Eu mando uma mensagem, uma reflexão. Eu mando algo que eu posso chamar de pão diário, eu posso chamar também de alimento diário, ou do jeito que você quiser. Eu não preciso fazer dia sim, dia não, um banquete visual, mas eu mando para você todos os dias uma reflexão, um texto, uma reflexão, uma palavra, uma oração, independente de outros contatos através do WhatsApp. É assim que é. É assim que eu tenho sido orientado. E não são homens que me orientam. Eu busco do Senhor uma estratégia que possa atender o coração de todos. Então você tem recebido diariamente uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de desafio. Se não bastasse essa questão diária, temos ainda um desafio para a comunidade, a contagem de homens. Estamos contando os 49 dias até a chegada de Shavuot,
onde nós vamos celebrar Pentecoste, a grande festa das primícias, e estamos já preparando uma oferta especial, e vai ter um encontro especial na graça do Senhor. Isso está no meu coração. Se o Senhor permitir, teremos uma grande celebração. Se o Senhor não permitir, queridos, nós não perdemos nada em fazer a contagem diária dos 49 dias. Você tem recebido aí um arquivo em PDF no seu WhatsApp te orientando. Vamos embora. Se não recebeu, escreve para mim, manda no zap. Apóstolo, eu não recebi. Te mando tudo direitinho, tá? Porque alguns dizem, recebeu, está fazendo, outros não falam nada. Continuo dizendo, tem gente que fala, tem gente que não fala. E eu tenho que respeitar. Porque alguns aproveitam a quarentena para fazer quarentena de bico. Brincadeirinha. Quarentena de boca, quarentena de língua, quarentena de dedo, porque não escreve, não fala. Mas tudo bem, faz parte. Alguns entendem que essa quarentena é um tempo de ficar separado. Não fica. Você não imagina o bem que faz mandar um oi. Você não imagina o bem que faz mandar um oi. Você não imagina a bênção que é receber um bom dia, receber uma boa tarde, receber uma boa noite, com figurinha, sem figurinha, Você não imagina. Você não imagina quanto entra aqui e o efeito que faz quando alguém diz, estou com saudades. Ou simplesmente pergunta, como vai você? Eu tenho um querido, que nem é da liderança especificamente. Todos os dias ele me passa um áudio. Aliás, é mais de um. Mas eu agora foquei em um. Todos os dias ele me passa um áudio. Aliás, 2 áudios. Um pela manhã e outro à tardezinha. Que bem que me faz. E eu respondo para ele com alegria. Que saudade. Que vontade de estar junto e dar um abraço. Eu vou fazer isso daqui uns dias. Amém? Glória a Deus. Mas vamos à nossa palavra de hoje. Vamos ao nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje, querido, mais uma vez é um texto conhecido, mas é bom sempre lembrar, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, apta para discernir pensamentos e intenções. Então, texto conhecido, texto não conhecido, ela é nova, ela tá fresquinha aqui, ó, ela veio fresquinha. O Senhor me deu esse texto há 2 dias, 3 dias, na minha mente, na minha memória, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, para compartilhar com você. E está no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo número 14. Falei que era um texto conhecido, você conhece de cor, exalteado. E se o meu povo, 2 de Crônicas, capítulo 7, verso 14. O André do tempo do desembainhar a espada 1:2 já teria achado. Desembainhar a espada. Não é. 2 Crônicas 7:14. Esquece o desembainhar a espada. Muitos nem sabem o que eu estou dizendo. E o texto diz assim, querido. E se o meu povo, está falando com você, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um texto bastante conhecido. E esse texto traz algo
muitíssimo importante, querido. Ele fala de algo que eu tenho falado ao longo do tempo com vocês. Deus tem um propósito objetivo, um propósito real, concreto para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Deus está falando aqui para o seu povo. Você faz parte do povo dele. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você foi chamado de filho. E não importa que exista alguém bicudo, ranzinza, rabugento, que cheio de regras, cheio disso, cheio daquilo, que critica você, que fala mal de você, que julga você. Deixa ele lá, não se importa com ele. Quer dizer, não é bem assim, não se importe com ele, mas não impeça o seu caminhar por causa dele. Não deixe de se alegrar nas coisas de Deus por causa daquele que critica, daquele que julga, daquele que acusa. Não deixa. Porque sempre haverá alguém que vai fazer isto. Haverá sempre um enviado, sempre haverá um enviado que vai criticar você, vai julgar você. Seja pelo seu comer, pelo seu vestir, pelo seu falar, pela sua maneira de ser, pelos seus atos antigos. Esquece, esse tipo de indivíduo, ele não tem a graça do Senhor. Ele não vive debaixo da graça. Porque quem vive debaixo da graça, querido, permita uma palavra aqui bem objetiva, bem direta, e para alguns pode ser até um pouco dura, mas quem vive debaixo da graça não tem tempo para ficar acusando ou julgando o outro. Não. Porque quem está debaixo da graça, querido, ele quer viver a liberdade no Espírito. Ele quer viver um tempo de celebração diante do Senhor. Ele quer mais fazer um alarido de vitória, de conquista, de realização. Ele quer mais falar das grandezas de Deus. Ele quer falar mais de comunhão, de celebração. E nada de dedo em riste, nada de bico duro, nada de palavra dura, nada de criticar o outro e julgar o outro. Eu estava lendo um material judaico essa semana, acho que terça ou quarta-feira, falava das implicações de Lashon Hará, lá de Arão e de Miriam, quando falaram contra Moisés, e os efeitos na vida de Arão, aliás, os efeitos na vida de Moisés, porque teve efeitos na vida de Moisés também. Ele foi o acusado, ele foi o apontado, ele foi o alvo do dedo em riste, da palavra dura, da crítica, da acusação, e teve efeito sobre ele sim. Porque dos três, quem chorou primeiro e chorou mais foi Moisés. Então eu estava lendo o texto lá. Então os efeitos sobre a vida de Moisés, os efeitos sobre a vida de Arão e os efeitos sobre a vida de Miriam. Aliás, tem um quarto grupo. Os efeitos sobre o próprio grupo dos hebreus que estavam, todo o acampamento. Porque a vida do acampamento parou. Por 7 dias ficaram parados, estacionados num lugar, por causa de um levante de uma pessoa, que teve a concordância de uma outra, que deixou-se levar, deixou-se julgar por. Então, quando o Senhor está falando assim, se o meu povo, as características do povo de Deus, querido, há de ser considerada de uma forma muito especial e muito particular. E eu hoje, nesta reflexão, eu não vou falar quais são as características do povo de Deus. Não, eu quero hoje ficar na bênção, na promessa de Deus, tá? Então eu quero que você saiba, em primeira mão, sabe, aqui a priori o que eu quero tratar é que existem propósitos abençoadores do Pai Eterno para você que é povo de Deus. A partir do momento que você entregou sua vida a Ele, através da sua declaração de fé, por meio da obra de Jesus Cristo, você se tornou filho de Deus. Se tornou herdeiro das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. E Ele cuida de você todos os dias. Ele não diz, olha, essa promessa aqui é para um filho especial, essa aqui é para apóstolo, essa aqui é para profeta, essa aqui é para pastor, essa aqui é para mestre, essa aqui é para Levi. Não, não, não. Ele diz que são promessas para o seu povo, promessas para os seus filhos. Então, querido, prepara as mãos, prepara a mente, prepara a alma, prepara o espírito e receba a sua porção. Só que existe uma condicional. Porque também não basta dizer, Senhor, mas eu fiz, meu nome está lá, está na ficha, eu dei dízimo, Ele vai falar, não te conheço. Porque não é pela formalidade da coisa.
Porque não é. É pela dinâmica da coisa. Você é filho? Então você é filho. Sabe o que um filho faz? Quando ele se ausenta, quando ele se distancia, quando ele faz algo errado, quando ele toma uma atitude, uma decisão errada, ele cai em si, porque o Espírito do Senhor não o abandona. Ele pode se distanciar por causa das mazelas, dos erros, das fragilidades da alma humana, das decisões humanas, dos erros, dos fracassos. Mas o Espírito do Senhor nunca o abandona. E ele cai em si e diz: eu pequei contra os céus e pequei contra a minha família. Pequei contra meu pai, pequei contra a minha casa. Mas ele diz: eu pequei contra os céus. Querido, a primeira implicação do pecado é contra Deus. Não é contra a pessoa, é contra Deus. É contra aquilo que Deus estabeleceu para você e para mim. Então ele diz assim: se o meu povo... E aí, se tivéssemos tempo para isso e o objetivo disto, iríamos falar sobre as características peculiares do povo de Deus. Que se chama pelo meu nome. Então, fica comigo. Então, veja bem, Deus tem propósito de bênção para você sempre. Deus tem propósito de bênção para você sempre. De manhã, de tarde, de noite. De segunda a segunda. Completo. Círculo completo. Deus não fala: ó, vou abençoar de segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, não abençoo. Não. Deus tem bênção para você todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre você. Não tem fim. Não se esgotam. Eu estou falando com você e não estou olhando ninguém nem pensando em ninguém. Então, é eu e você, aqui agora. Só tem nós dois aqui, ó. O Espírito do Senhor sobre nós e a palavra do Senhor sobre nós. Ele nos ama, querido. O Pai eterno nos ama. Independente das nossas fraquezas, dos nossos deslizes, dos nossos pecados. Ele não ama o nosso pecado, ele abomina os nossos pecados, mas ele nos ama. Naquela linguagem tradicional, ele ama o pecador e detesta o pecado. Por isso que ele diz, ele coloca nessa condicional, que essa palavra de hoje é uma palavra muito significativa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então você é povo de Deus, você chama pelo nome de Deus, você tem o título de filho de Deus. Então precisa estar voltado para um tipo próprio de atuação, de comportamento, de atitude, de consideração, de reflexo, de semeadura e colheita. Vamos pensar assim. Para estar dentro desse processo de receber as bênçãos, porque você quer bênção, é claro. Para receber as bênçãos de Deus, os cuidados de Deus, as provisões do Eterno sobre a tua vida, você precisa estar no centro da vontade dEle. Centro da vontade dEle. Não é centro da minha vontade, centro da sua vontade, centro da vontade da sua família, centro da vontade do amigo, da mulher, do marido, do pai, do filho, não. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, caminhando sempre nesse propósito, buscando o centro da vontade de Deus, tranquilo. Não sei quem vai levantar a conta, não sei quem vai ser. Ah, mas as coisas não estão dando certo. Eu creio em Deus. Se não está dando certo hoje, vai dar certo amanhã, porque Deus tem um propósito. Hoje Ele está me preparando, Ele está me refinando. Se o pão que eu estou comendo hoje não é um pãozinho fresco, crocante, se não tem queijo XYZ, se não tem um recheio não sei do que, não tem problema. Amanhã será assim. Porque é desse jeito. Ele diz que você terá provisão. E você terá provisão sempre. Todo o tempo você terá provisão. Então entenda, querido, essa relação do meu povo, Deus falando, que se chama pelo meu nome, é uma relação de mão dupla. Ó, Deus e o homem. Meu povo, meu Deus. Lembra de Davi? Nada me falta, nada me falta. Ainda que, por quê? Porque Ele é meu Deus, pronto. Que Ruth falou para Noemi:
Eu vou com você. Não insista comigo para eu desistir, porque é um propósito que eu fiz. Eu irei com você, ficarei com você, e onde você for eu vou junto. Por quê? O teu Deus será meu Deus. O teu povo será meu povo. Então o teu Deus, querido, é o meu Deus. Somos membros de uma família. Somos membros de uma família. Temos um mesmo Pai em comum entre nós. Então vamos considerar 3 aspectos rapidamente aqui. Primeiro, a promessa de Deus. E você, nesse texto, você tem algumas promessas. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre 3 promessas. 3 promessas. Essas promessas são para o povo de Deus. Você vai falar, mas tem gente aí que está sendo abençoado mais que eu, mais que... Não vou entrar na questão da soberania de Deus. Não. Deus é soberano. E como soberano que é, Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração, sua mente, a minha mente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem é quem. Antes que eu fale, Ele já sabe. Eu estou aqui falando com você e eu tenho uma direção daquilo que eu vou falar. Eu tenho um tema, eu tenho algo que foi preparado, estudei, pesquisei, mas antes que eu fale, Ele sabe o que eu vou falar. E Ele sabe que essa minha palavra vai alcançar você e vai suprir uma necessidade sua. Só que eu tenho X ouvintes. Só tem eu aqui. Mas o Espírito do Senhor alcança cada um de vocês, onde cada um de vocês estiverem. Uns estão assistindo pelo YouTube. Outros vão assistir pelo Face. Não importa. Uns estão assistindo agora, comigo aqui. Não dá para mim acompanhar os nomes de quem estão comigo aqui. Outros vão assistir porque está no YouTube e fica gravado. Outros vão assistir no Facebook amanhã ou depois, ou mais tarde, ou a semana que vem. Não importa. Eu tenho tido cada surpresa. Às vezes tô chegando... hoje, por exemplo, ontem tinha alguém assistindo lá pelo canal. Porque ficou gravado. E eu recebo a notificação. Tinha X que já tinha assistido, e aí acrescentou mais 1, ou 2, ou 3, não importa. E quando eu recebo a métrica da audiência, eu fico sabendo. E se eu quiser saber exatamente quem assistiu e que dia assistiu, eu também fico sabendo. Então você fala, eu assisti, apóstolo. Eu não vou ficar. Então, o que eu falei lá no terceiro parágrafo? Quando completou 28 minutos, o que eu estava dizendo? Não. Você disse que assistiu, tudo bem. Se você não assistiu, o problema não é meu. Mas se eu quiser saber se você assistiu, eu entro lá na métrica e eu vejo se você assistiu ou não. Mas eu não vou fazer isso porque meu papel não é ser policial. Meu papel é ser pastor. Eu estou aqui liberando uma palavra do Senhor para você. Então saiba de uma coisa. A promessa é para a promessa de Deus. A promessa do Pai Eterno é para você, que é povo dele. A promessa. Qual é a promessa? Nesse texto, eu quero considerar somente esse texto. Somente esse texto. Nesse texto temos 3 promessas, e essas 3 promessas dizem respeito a você. Como eu disse há pouco, para você ter direito a essas promessas, para você ter acesso a essas promessas, você precisa saber quem você é. Você é povo de Deus? Amém. Ponto pacífico. Segundo, você precisa depender dele. Então esse é o segundo aspecto. Você precisa depender dele. Então o que ele diz no texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face. Quando ele está dizendo aqui, buscar a minha face e se converter os seus mãos, buscar a minha face, está dizendo, está traduzido o contexto, a palavra traz para nós o conceito de dependência dele. Você vai buscá-lo porque ele é a fonte da sua provisão. E quando a gente vai buscar algo, porque ali tem a provisão, a satisfação da nossa necessidade, a provisão daquilo que necessitamos, é porque dependemos dele. Então busque a face do Senhor, porque Ele é a tua fonte. Então, essa relação de dependência dele é fundamental. É Ele mesmo quem diz lá em Isaías, entre outros profetas, mais 2 profetas, mas Isaías diz, buscai-o enquanto se pode achar. Porque haverá um momento em que não vai dar mais para buscar Deus. Ainda não chegou esse momento.
ainda temos acesso ao trono da graça. Ainda temos acesso ao Pai, ao coração do Pai, ao trono da graça, ao trono da misericórdia, pelos méritos de Yeshua HaMashiach. Buscai-o enquanto se pode achar. Tem um outro texto que diz, vocês me buscarão e me encontrarão. Quando? Não é tempo, mas na condição. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, há uma busca sincera, dedicada, focada nele. Ele é o meu. Sim. Sabe o que acontece? É um fenômeno aqui. Assim, às vezes eu estou falando com você algo, está vindo o texto, está vindo a palavra e canções estão vindo aqui na minha cabeça. Se eu pudesse fazer um parênteses aqui, eu começaria a cantar. Ele é meu Senhor, Ele é o grande Deus. Porque Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Existe uma expressão, não é comum ser usada, somente nos nossos dias. Fonte perene. O que é isso? Fonte permanente. É uma fonte que não seca. Está sempre jorrando, sempre jorrando, sempre jorrando. E se eu pensar em fonte de água, é sempre água fresca, água cristalina. Ele é assim, Ele é a minha fonte. Então o segundo aspecto, querido, não é só saber que você é povo dele, que você é filho dele, mas depender dele. E eu vou dar uma dica para você, uma chave espiritual aqui, ó. Busque-o. Não estou dizendo que você não busque. Busque-o pelo que ele é. E não pelo que ele faz. Tem muita gente que busca a Deus pelo que ele faz. A oração da pessoa, se você analisar, parar e analisar a oração da pessoa, ela está totalmente voltada pelo que Deus faz. Seja a gratidão, Deus, quero te louvar, porque não sei o que, porque não sei o que, uma lista de... Tem o momento da gratidão na oração, mas também tem o momento da exaltação, da adoração. E muitas vezes a gente percebe que tem uma porção de oração, e eu que acompanho muita oração. Eu acompanho oração pelo YouTube, oração pelo Face, oração pela televisão, oração pelo rádio, oração pelos livros, oração pelas... Sabe? Eu vejo todo dia uma porção de oração. E tem muita oração. Por isso eu não gosto de dar nome, porque é uma questão ética. Mas eu vejo muita oração que sequer fala de algo, de um aspecto do caráter de Deus. Mas destaca, muitas vezes, somente gratidão pelo que ele fez. Porque me deu isso, porque me deu isso, porque me deu isso, porque me deu isso. Busca a Deus primeiro pelo que ele é. E não pelo que ele faz. Louve-o pelo que ele faz. Mas antes, louve-o pelo que ele é. Adore-o pelo que ele faz. Mas antes, adore-o pelo que ele é. Seja grato pelo que ele faz. Mas seja grato primeiro pelo que ele é. Está entendendo? Comece declarando as suas orações, seu louvor, suas canções diante dele. Sabe aquela expressão de... Pelo que ele é. Depois, pelo que ele fez, ou pelo que ele faz. Depois, peça para ele fazer algo. Tem muita coisa que a gente não precisa pedir, porque ele faz. Ele faz porque ele faz. Por terceiro e último, o que ele requer é que haja arrependimento. Por que, querido? Nós não acertamos o tempo inteiro, e não é pelo fato de ser, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou levita, eu sou, sabe? Eu sou o quê? Eu não preciso me arrepender, eu não tenho. Tem gente aí dizendo que não peca. Não peca? Abre os teus olhos. Se dissermos que não temos pecado, Jesus, na oração chamada oração do Pai Nosso, oração das bem-aventuranças, na oração da bênção, Pai, perdoa as nossas ofensas. Quando eu penso mal de alguém, quando eu deixo de fazer algo em favor dele, estou pecando. Quando eu falo que não devo, estou pecando. Quando eu falo mais do que devo, estou pecando.
O que é pecado? Pecado? Tem gente que não sabe nem o que é pecado, né? Pecado não é roubar, matar e... Não. Isso aí é a etiquetona aqui, a faixa. Mas é aquela etiqueta pequenininha que também é pecado. Pecado é errar o alvo. É deixar de acertar o propósito de Deus. Seja para mim mesmo, seja para a vida de outro. Porque é assim. Então o arrependimento, encerrando, é o caminho, arrependimento, é o caminho para o perdão. Perdão, nesse texto, o segundo, é a segunda, melhor, é a segunda bênção nesse texto. A primeira bênção é o acesso. Quem é que tem acesso ao seu Deus? Eu tenho acesso. O caminho está aberto. Eu falo com Ele. Eu interajo com Ele. Para que eu chegue ao Pai, eu tenho dois que me ajudam, que intercedem por mim, que, sabe, facilitam o caminho. Não estou sozinho. Jesus abriu o caminho, está sentado à direita do Pai, e diz o texto aos Hebreus que Ele intercede por mim. Aleluia, glória a Deus. Mas eu tenho o Espírito do Senhor. Eu tenho o Espírito do Santo. Eu tenho o Ruach HaKodesh, que me orienta, que me guia a toda a verdade e me ensinam como eu devo proceder. Então o acesso é uma bênção. E é uma das promessas do Pai. Porque o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia que eu tenho. Às vezes não sei nem falar. E eu não tenho dificuldade que Ele falar para você aqui. Às vezes eu não sei o que falar. Às vezes eu me dobro diante do Senhor, me ajoelho, fecho meus olhos, eu estou aqui, sim, levanto meus braços, olho para os céus, não importa. No tempo, às vezes num momento que eu estou, sabe, buscando, eu falo, Senhor, eu não sei nem por onde começar, não sei por onde falar, olha a minha alma, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou decepcionado, olha o que fizeram, olha o que falaram, olha o que estão fazendo, olha o que estão falando, olha isso, não deu certo, aquela porta aqui não abriu, aquela porta aqui abriu demais, eu não sei o que fazer, sabe, que passo eu dou, e eu não sei o que, ensina-me, Senhor, guia-me as veredas da justiça, por amor do teu nome, sabe, ensina a dar os passos certos, no caminho certo, pela razão certa. Eu oro assim. Antes eu sabia só fazer um tipo de oração, agora não. Já estou aprendendo a orar diferente. Tenho aprendido a orar diferente. O segundo aspecto, querido, desse arrepender dos seus maus caminhos, que está no texto, fala do perdão. Se arrepender dos seus maus caminhos. Aí o que ele faz? Ele ouve. O ouvir é o acesso. Eu tenho acesso. Segundo, perdoarei os seus pecados. Ele não está falando outra coisa, está falando perdoar pecado. Perdoar pecado. Difícil. Aí, apóstolo, não conhece minha vida. Eu não tenho pecado. Oh, Jesus, já cometeu um grande. Eu aprendi com um grande homem de Deus, em tempo de oração. Ele orava pelos pecados que ele tinha conhecimento. Ele tinha consciência dos pecados. Ele ficava um tempo em silêncio. E não poucas vezes eu, ao lado dele em oração, ele começava a chorar e dizia, Senhor, ó Espírito Santo, faz-me lembrar. E se o Senhor não quiser que eu me lembre, se o Senhor não quiser que eu saiba, que eu tenha consciência, não tem problema. Mas perdoa pelos pecados inconscientes. Aquilo que eu fiz e não tenho consciência. Aquilo que eu falei e não tenho consciência. Aquilo que sem a menor intenção da minha alma eu fiz e feri a santidade do Pai. Porque às vezes é assim. Às vezes é assim. Então, o arrependimento que fala no texto, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Olha só, querido, o arrependimento, essa busca de Deus com sinceridade,
É um caminho para o perdão, é um caminho para a bênção, para a provisão, para portas serem abertas com respostas na sua vida. E o terceiro aspecto dessa bênção, dessa promessa de Deus nesse texto, que para mim é muito importante, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, porque todos os dias nós nos confrontamos com essa situação. Ele diz: eu sararei a sua terra. Aqui tem algumas implicações, ideias, pensamentos. O que é sarar a terra? Eu tenho um pequeno lote, eu tenho um pequeno espaço de terra, que nem terra tem. É tudo piso frio, da entrada da garagem até a área de serviço. Talvez você mora num apartamento que nem você não tem nem lote. Não importa onde você mora. A ideia que alguns têm é que o Senhor vai sarar a sua terra. Claro, está falando para uma comunidade num tempo em que havia agricultura, que havia pecuária, que havia, sabe, essa coisa de plantar na terra para colher, de cuidar do gado, da ovelha. Não é só isso. Qual é a sua terra hoje? Nossa comunidade é uma terra fértil, não é assim que falamos? Espiritualmente, profeticamente, comunidade apostólica Monte Sião é uma terra fértil, mas a tua vida também é uma terra fértil. A tua vida também é uma terra fértil. Você sabe que tem gente que recebe o salário e fica fazendo conta. Bom, meu Deus, do jeito que a coisa está, tem que dar o dízimo, quanto que é o dízimo, e começa a fazer conta. Tem outros que não querem nem saber. Quanto que recebeu X, está aqui, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. E entrega e acabou, não discute. Porque ele sabe de uma coisa. Quanto mais liberal, quanto mais alegre, quanto mais agradecido ele for na entrega do seu dízimo, da sua oferta, da sua primícia, mais o Senhor vai abençoá-lo. Tem pessoas que dão o dízimo direitinho. Alguns deixaram de ofertar, dão os dízimos, mas deixaram de ofertar. Outros dão o dízimo, deixaram de ofertar e deixaram de dar a primícia, de entregar a primícia. Tudo bem, cada um é cada um. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais você dá com fidelidade, com alegria, com satisfação, maior serão as bênçãos. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. Não tem por onde, querido, é promessa do Eterno. Ele falou que é assim e é assim, acabou. Não é matemática humana, é matemática de Deus. É matemática de Deus. Por isso que uns têm mais, outros não têm tanto assim. Sabe como é que é? O perdão, a provisão, a cura. O que mais clamamos esses dias, não é por cura? Por nós e por outros? Cura. Cura. Vou sarar a sua terra, Senhor. Vou cuidar de você. Eu vou trazer saúde na sua casa. Vou trazer saúde sobre você, saúde sobre a sua casa. Saúde sobre os seus negócios. Eu não sei se algum dia vão fazer uma estatística. Quem fechou, por que fechou? Servos de Deus fiéis. Eu tenho certeza absoluta. Servos de Deus fiéis. Vai haver falência entre eles? Se houver, porque Deus teve um propósito. Você vai dizer para mim, mas o servo de Deus também tem questão de falência. Jó, por exemplo, Jó o quê? Jó faliu? Jó não faliu. Ele teve um tempo de depressão econômica, comercial, de negócios, perdeu tudo, e Deus lhe deu quantas vezes mais? Pedro trabalhou e não pegou nada, não pescou nada. Mas mediante a palavra do Senhor liberada, que é a mesma palavra que está liberada sobre você, ele lançou a rede, num horário não previsto, em circunstâncias não normais, e ou pescou uma quantidade enorme de peixes. Eu só tenho que falar para você da palavra que traz esperança. Eu só tenho que falar da palavra que
Fala do seu futuro. Porque essa palavra aqui, querido, não é para ontem. Aliás, é para hoje, já abrindo as portas para amanhã, para uma semana inteira que você tem à sua frente. Estamos começando uma semana nova. Quando eu termino a minha palavra sempre aqui, a minha reflexão, quando eu estou terminando este encontro, sempre eu levanto a minha mão direita e falo para você aqui, Shavuot. Não estou falando por acaso, estou declarando diante do Senhor que as bênçãos do Eterno vêm sobre você. Querido, é uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega o sábado pela manhã, às vezes a sexta à noite, mas via de regra, sábado pela manhã, o que eu faço? Eu faço uma declaração diferente. Todos os dias eu falo Shalom, bom dia, Boker Tov. No sábado de manhã, às vezes na sexta à noite, não importa. Eu digo o quê? Shabbat Shalom. Ou seja, um dia de descanso e de paz. Que é o sétimo dia. Naquele dia é um dia de... É claro que você vai ao mercado, você vai não sei isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer... passear, sei lá eu. Mas é um tempo de você reconciliar, botar em ordem as coisas. É um dia de recomeçar. Porque o primeiro dia da semana está ali, como hoje. Estamos terminando agora o primeiro dia da semana. Amanhã já é segunda. Eu sempre declaro que a tua semana seja abençoada. Firmemente abençoada, profundamente abençoada, horizontalmente abençoada. Todas as bênçãos. E a minha palavra nesse final é: que o Espírito do Senhor traga o entendimento sobre você, na tua mente, na tua alma, no teu espírito. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue se fazendo presente. Que às vezes você não percebe. Às vezes alguém não percebe. Mas que o Senhor continue se fazendo presente, trazendo bênçãos dos altos céus. Bênçãos da terra. Bênçãos das águas embaixo da terra, ou dos recursos embaixo da terra. Bênção completa. Do mundo geofísico, do mundo espiritual. Bênção dos relacionamentos. Que o Senhor faça multiplicar a sua semeadura. Dizimou? Fique em paz. Provisão do Senhor na tua casa. Ofertou? Fique em paz. O Senhor multiplicará 30, 60, 100 vezes mais. Querido, me permita nesse encerramento. Dízimo é para manter. O dízimo está ligado à manutenção. Manutenção. Mantenha a casa do Senhor, mantenha a obra do Senhor, mantenha as coisas funcionando. Dízimo. Quando você orar por dízimo, agradecer o dízimo, então, Senhor, multiplica esse dízimo agora 30, não. 30, 60, 100 vezes mais é para oferta. É por isso que eu digo, alguns deixaram de dar oferta e não estão entendendo o porquê de certas coisas. Dízimo é para provisão na casa. Dízimo é para provisão da sua vida, o dia a dia. Mas a oferta é a oferta de alegria, a oferta a oferta é ela que gera recursos na ordem de 30, 60, 100 vezes mais. E não é um texto só na Bíblia que fala isso. A oferta. Acho que é tempo de você recomeçar. Estamos na metade do mês de abril. Ainda dá tempo. Primícia é uma oferta. Oferta designada. Primícias. Ela vai gerar um outro tipo de provisão, de retorno. Ó, mãozinha levantada sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Que a tua semana seja recheada das bênçãos de Deus, das provisões de Deus, para você particularmente, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para você distribuir o que é necessário ser distribuído e nada te faltará. Como diz lá o livro de Eclesiastes, no capítulo 11, você vai ter para você
para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, e se necessário for, para 8, e nada vai te faltar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei. Eu ouvirei. Tem acesso. Perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Caminha, a fila anda, a catraca gira. A vida está aí, querido. Vamos embora. Toma posse das tuas bênçãos. Toma posse das tuas promessas. Amém? Glória a Deus. Semana abençoada. Dias abençoados estão à tua frente. Dias de toda a bênção estão à tua frente. Porque desafios você terá. Propostas desafiadoras você terá. Surpresas você terá. Tanto em termos de desafios, quanto em termos de bênçãos. Estejam prontos, estejam preparados. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Shavuot. Shavuot. Fica com Deus.